Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Cristiano Vaniel, professor de literatura aqui do Universitário Litoral. E antes de começar mais um Drops de dicas do vestibular da URGS, já deixa o teu like, te inscreve aqui no canal do Universitário Litoral e clica no sininho para ativar as notificações. E seguindo aqui, né, com as dicas de leituras obrigatórias, vamos falar dele, Joaquim Maria Machado de Assis, o maior prosador da literatura brasileira. Este autor que está sempre nas leituras obrigatórias, né, da URGS, na lista de leituras obrigatórias, mas ah, ah, a cada, a cada 3 anos é uma obra diferente, né? Anteriormente, nós tínhamos Papéis Avulsos, e antes mesmo, né, da coletânea Papéis Avulsos, lá de 1822, a gente, ah, ah, 1882, antes a gente tinha Dom Casmurro, um dos maiores romances da literatura ocidental. E aqui, Machado, o que que a gente tem? A gente tem mais uma coletânea de contos. Mas antes, o que que nós temos que saber aqui do Machado? Bom, nascido no Rio de Janeiro, nasceu em 1839, veio a falecer em 1908. É muito importante a gente prestar atenção aqui que o Machado, ele in- ah, ah, inaugurou o realismo no Brasil, né? É o que a gente acaba encontrando lá no ensino médio, lá nos livros didáticos, e indiscutivelmente, né? Ele começou todo esse processo, essa, essa mudança drástica, digamos assim, né? ah, das narrativas brasileiras, dos romances brasileiros, dos contos brasileiros, que acho na década de 1870 nós já tínhamos uma decadência, né, digamos assim, do romantismo, já se avizinhava alguns romances, entre aspas, né, pré-realistas, mas é aqui, a partir de 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que nós vamos ter aqui o início do realismo no Brasil. Além disso, ele também ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras, sendo o primeiro presidente por aclamação. Esse é o nosso Machado. E quando nós estamos falando de Machado de Assis, nós estamos falando de realismo e estamos falando de uma linguagem mais objetiva, nós estamos falando aqui de narrativas mais racionais, né? Temos um racionalismo presente aqui e é uma oposição, né, a todo aquele sentimentalismo, subjetivismo do romantismo, um compromisso com a verossimilhança. Nós vamos ter aqui personagens mais profundos, personagens ah, mais cinzentos, digamos assim. Ninguém é bom ou mal. Não, há toda uma variação. E isso a gente consegue perceber a partir da análise psicológica que os narradores fazem em relação aos personagens. E o realismo aqui no Brasil vai representar, com um olhar crítico, com um olhar racional, com um olhar objetivo, essa sociedade escravocrata no Brasil, principalmente Rio de Janeiro, ali pela segunda metade do século XIX, tá bom? E é dentro de todo esse contexto, gente, Machado de Assis, realismo aqui no Brasil, aquelas características na forma dos textos realistas, né, dos textos literários realistas, nós temos várias histórias. Publicado em 1896, nós temos aqui uma coletânea de 16 contos, e enquanto que a maioria dos contos segue todo o estilo machadiano, né, um estilo realista, irônico, nós vamos ter contos com uma pegada mais fantástica, e até mesmo contos que vai ter ali vai flertar com o gênero horror, como, por exemplo, A Causa Secreta, né? Quais são os temas recorrentes aqui desses contos? Bom, a gente tem o adultério, que é um tema preferido, né? ah, dos romances realistas, seja aqui no Brasil, seja na França, seja em Portugal, seja na Espanha, não, na Inglaterra, não importa, né, o adultério é uma marca
temática do realismo, principalmente para trabalhar toda aquela ideia da hipocrisia da sociedade. Ah, nós vamos ter aqui a fé, né? Por exemplo, no conto Entre Santos, né? Discussões sobre a criação artística, né? E paixões platônicas também. Vamos ver aqui alguns contos sínteses para aclarar, né? Alguns contos ah, que foram grandes sucessos e são até hoje, né, contos mais lidos, mais estudados, seja por leitores, leitoras, pelo mundo acadêmico também. A Cartomante, né, é o conto que abre a coletânea e é um dos contos mais famosos do Machado de Assis. A voz narrativa, ela é em terceira pessoa e nós temos aqui toda uma ideia de um triângulo amoroso, né? O Vilela casado com a Rita e a Rita que trai o Vilela com o melhor amigo do marido, né? O Camilo. Aqui, gente, nós vamos ter dois temas centrais, que é a infidelidade, né? O adultério e o ceticismo, né? A Rita, ela vai para uma cartomante, ela está preocupada porque o Camilo não a está procurando com tanta frequência, ela acha que o Camilo não gosta mais dela, Camilo o amante, né? Vai numa cartomante, depois comenta com o Camilo acaba rindo dela, e aí então quando o Camilo está no trabalho, recebe um bilhete do Vilela, né? Preciso falar com você urgente, vem até minha casa. O Camilo fica apavorado, nossa, será que ele descobriu? E aí então, enquanto ele está em um tilbury, né? ah, ele acaba passando na frente da casa da cartomante e acaba consultando com ela. E depois que a cartomante o acalma, falando, né, que estava tudo bem, estava tudo tranquilo, ninguém sabia de nada. Ele, confiante, vai para casa do Vilela conversar com ele. Quando chega na casa do Vilela, a Rita já está morta, toda ensanguentada no chão, e o Vilela ahn, dá tiros no Camilo, o Camilo acaba morrendo, né? Uns braços também é um conto maravilhoso, mais uma voz narrativa em terceira pessoa. Nós temos aqui o Inácio, é um jovem de 15 anos, ele é empregado, né, do Borges, e o Inácio não mora em uma pensão, não, né, não mora em uma, em uma casa de rapazes, né, o Inácio mora na casa, ele é abrigado pelo próprio Borges, e o Inácio acaba se apaixonando pela Dona Severina, e o grande foco dele, né? Porque estamos aqui, né? Segunda metade do século XIX ainda, todo um recato, na visão do século XIX. Então, ela deixava os braços de fora, né? E o Inácio acabou se encantando, a partir dos braços, acabou se encantando para a esposa do seu chefe. Um Homem Célebre. É um conto também muito famoso e de grande sucesso do Machado de Assis, mais um conto narrado em terceira pessoa, em que nós temos o Pestana. Ele é um compositor de polcas, né, um gênero musical mais popular, digamos assim, e ele é um compositor de sucesso. As pessoas ficam assobiando, cantarolando a, a, a melodia, né, das polcas que o Pestana cria. No entanto, ele está em uma crise artística porque ele queria a ser reconhecido e até compor como os artistas, como os compositores que os quais ele é fã, como por exemplo o Mozart, ah, Chopin, né? Então, nós temos aqui um conto que vai discutir o conflito entre o, a produção artística que faz sucesso e a produção artística que o artista de fato queria fazer, né? Então, atento para esse conto aqui, eu estou passando para vocês, né? Os principais contos, os que têm mais chance de aparecer na nossa prova, né? Assim como A Causa Secreta, mais uma voz narrativa em terceira pessoa. Nós temos aqui o médico, né? O Fortunato, casado com a Maria Luísa, e a gente tem o Garcia, amigo do casal, e o Garcia, apaixonado pela Maria Luísa,
Mas, desta vez, a paixão platônica, digamos assim, não é o foco principal, né? Não é o tema principal. O tema principal é o sadismo do Fortunato, né? Em maltratar animais, em ficar tão cons- ah, 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 concentrado, atento, mais que o normal, quando está atendendo pacientes e mexe com ferimentos. Ou seja, nós temos aqui um personagem que tem uma relação com a dor do próximo e uma relação até de prazer, como a gente vai se deparar lá no final dessa narrativa curta, né? A Maria Luísa acaba adoecendo, acaba falecendo, e quando o Fortunato ah, ah, está ali, né, com a esposa morta, no velório, ele sai ali de cena, entra o Garcia, e quando o Fortunato vê que o Garcia está beijando, né, está se doendo todo, está sofrendo com a morte da Maria Luísa, Fortunato acaba se deliciando pelo fato de que o Garcia está sofrendo, né? O conto de escola, aqui nós temos uma base narrativa. Em primeira pessoa, o protagonista é o Pilar, é um menino que está na escola e ele recebe um pedido de ajuda, uma espécie de cola ali, né, para o Policarpo, colega dele, e que é filho do professor Raimundo. E eles estão na sala de aula, estão na aula do professor Raimundo, que é muito rígido, e enquanto está acontecendo essa transação, né, e nas próprias palavras do Pilar, né, essa corrupção, ele acaba sofrendo a delação. O Corvelo, que é um outro colega que assistiu todo aquele processo, aquela negociação de cola, acaba dedurando ação para o professor e o Pilar é castigado. E temos aqui um apólogo. O que é um apólogo? Do que fala o conto, né? É uma voz narrativa em terceira pessoa e é em um formato de fábula, né, gente? O que nós temos aqui é uma discussão entre a agulha e a linha sobre quem é mais importante, quem tem a função mais importante para a confecção de um vestido. Olha só que interessante, né? É essa discussão que é justamente para marcar ah, ah, qual o papel que cada pessoa tem dentro da sociedade, né? Qual é a importância que aquela pessoa tem para a sociedade? Qual é a função dela? Não importa essa função, o teu compromisso com algo deve ser igual, deve ser mais valorizado, menos valorizado, tudo equiparado. É uma ótima discussão. Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Apresentei para vocês aqui os principais contos que podem aparecer na nossa prova. Ahn, e faço convite para vocês para deixarem like no vídeo, se inscrever no canal do Universitário Litoral, seguir o Universitário Litoral nas redes sociais. Desejo a vocês um forte abraço, bons estudos.